Então, determinar esses comitês de investimento, comitês fiscais, comitês de veto, comitês de auditoria, a regularidade que esses comitês devem operar e quais serão as entregas desses comitês para a família é determinante para que vocês tenham governança familiar aí na estrutura de vocês. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um conteúdo educacional aqui da Man Academy. Hoje nós vamos falar sobre comitês familiares. Sua família possui um comitê de investimentos? Possui um comitê fiscal? Um comitê deliberativo? Vocês se reúnem com periodicidade? Alguém tem poder de veto? Quais são as deliberações que são coletivas? Quem tem poderes individuais? Se você não sabe responder alguma dessas perguntas, com certeza você está precisando assistir essa aula e dar uma organizada na sua governança patrimonial. Vamos recapitular. Para que serve comitês familiares? Famílias, enquanto agentes investidores, costumam ter um erro muito clássico. Patriarca ou matriarca, que são os provedores iniciais ali do patrimônio familiar, acostumaram a formar o seu patrimônio, eles fizeram o seu patrimônio, se acostumaram a tomar decisões muitas vezes sozinhos. Muitas vezes famílias que são altamente patrimonializadas, em alguma geração alguém fez realmente a diferença e depois o patrimônio bem gerido ele continuou crescendo. Mas alguém fez a diferença, alguém fez um evento de liquidez, alguém enriqueceu e pôde passar a prosperar a riqueza familiar naquele núcleo de uma forma mais abundante do que era antes. Usualmente você sempre tem uma marcação. Poucas são as famílias que esse processo ele vai graduando com o tempo. Só que quando você toma essa primeira linha geracional como referência, ou seja, o pai e a mãe fez o dinheiro. Naquele momento é só o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe têm 2 filhos. E os filhos, eles crescem, viram adultos e vão ter 2 filhos cada. Vejam, agora ao invés de 2 pessoas na linha geracional, você já tem 4. Se cada um dos filhos tiver mais 2 filhos, você já tem 8. Se cada um tiver, você tem 16. E em 100 anos você pode ter uma família com 60 pessoas se beneficiando, talvez, daquele mesmo patrimônio que antes era de um indivíduo só. Pois bem, no momento da fundação aqui do patrimônio, é muito comum que as decisões sejam tidas livremente. As pessoas enriquecem porque são boas no que fazem e não porque são boas na gestão de patrimônio. Porque é bom na indústria, no comércio, no serviço, no agro, no tech, né? E aí gera riqueza. Gerou riqueza, essa riqueza precisa ser alocada. Normalmente quem gera riqueza já tem uma ancoragem emocional de saber, né? Afinal de contas eu fiz a riqueza. Então, quem vai questionar o meu saber, a minha habilidade em fazer capital? E essa ancoragem emocional, ela leva a ficar um pouco de guarda baixa e a querer aquela sensação de autonomia. Eu quero fazer o que eu quiser, o dinheiro é meu, quando passar para meus filhos, eles decidem. Eu já escutei muitas vezes esse tipo de alegação. Na segunda geração, você já tem mais 4 pessoas interessadas, depois você tem 8. E aquela convergência do eu faço sozinho, ela para de existir, porque tem lá um membro que fala, não, mas eu te dei uma coisa diferente aqui, a gente tem que seguir por aqui. Ou um membro familiar fala, não, mas o meu amigo que é especialista nisso me disse que a gente está errado, a gente tem que seguir por aqui. E aí começam a ter divergências em relação ao que fazer com o patrimônio da família. Quando os fundadores do patrimônio deixam regras claras no patrimônio, isso já ajuda significativamente. Imagina, veículos societários corretos, ativos nos lugares certos, acordos de sócios e regramentos para essas empresas também corretos. Isso tudo favorece muito a perpetuidade do patrimônio. Afinal de contas, você tem condição aí de perpetuar essa riqueza com regramentos que estejam claros, o que pode comprar, o que não pode comprar, qual é a política de investimentos, quanto distribui do lucro, quanto retém, quanto reinveste, qual o saldo mínimo de caixa, quanto de liquidez. São perguntas que devem constar em praticamente todos os manuais assim, de objetivos familiares, né? Pois bem, uma vez tendo essas respostas definidas, eu diria que essa família já está anos-luz na frente de famílias que ainda não têm isso definido.
Porque imagina, sem uma regra, cada um pensa o que quiser. Assim, quando tiver 8 pessoas discutindo sobre patrimônio, imagina essa mesa de reunião, cada um com um cônjuge diferente, são 16 mundos, isso na terceira geração. Então é muito importante, se você quer ter um patrimônio geracional, que você pense em toda essa acomodação de governança para esse patrimônio. Determinar a capacitação das pessoas que estão nessas regras patrimoniais também, ó, é muito positivo. Olha, o CFO tem que ter essas graduações, essas certificações, esses skills, precisa ter essa experiência, o CEO precisa ter essa posição, precisa ter experiência com isso, com aquilo. É muito importante. Porque ou um membro da família apto vai se adequar a essas regras, e ele mesmo vai fazer a ocupar aquele lugar, né, uma vez que atenda aos pré-requisitos, que não tenha nenhuma objeção, ou vai ter que ser trazido um membro de fora da família. E aí entra a função dos comitês. Quando você olha grandes famílias, você tem, dentro dos family offices dessas famílias, uma estrutura executiva funcionando ali, executiva mesmo, sabe? Back-office, prática, processos. Você tem, às vezes, um conselho de administração que vai deliberar sobre o que fazer naquela estrutura executiva, e acima, muitas vezes, você tem um conselho de acionistas, em famílias maiores, onde você tem ali só acionistas que nem participam da administração e muito menos da execução do negócio. Patrimônios que crescem, né? Patrimônios usualmente que são perpétuos, que estão ali a partir da terceira, da quarta geração, já tem essa estrutura muito bem desenhada. Porque na prática, como é que é? A matriarca fez o primeiro dinheiro, ele fez o dinheiro porque ele foi bom em algo, aquela sensação de eu que faço, os filhos com uma referência muito grande, aquele pai e aquela mãe, ainda não estão preparados para o desenvolvimento patrimonial, que assumem ali aquele patrimônio em algum momento, e isso vai se encadeando para baixo. Dentro desse processo de crescimento, né, da árvore genealógica, de mais interessados para um patrimônio, ter estabelecido as qualificações e os comitês das famílias vai permitir que numa linha futura, onde eventualmente já não é mais o pai e a mãe, nem mais o filho e a irmã, que já assumiram parte do pai e da mãe, e nem os filhos dos filhos, sabe? Quando você já tem mais pessoas dentro dessa estrutura, a família ela deixa usualmente de ficar na função executiva. Grandes family offices do mundo, eles têm uma estrutura de organograma empresarial no family office semelhante a grandes empresas, né? Dado o volume de patrimônio, o volume de atividade, gerir patrimônio dá muito trabalho, são muitas tarefas, são muitas rotinas, são muitos processos. Uma vez dito isso, né? Esse processo de gestão que ora era meio que exclusivo, que passa a ter um controle na segunda geração, né? Porque os filhos estão executando e os pais acompanhando, isso tende a ir se profissionalizando com o tempo. Então, um patrimônio que desde o início tem deliberações claras a respeito de encontros do comitê familiar, periodicidade desse encontro, quantos comitês vão existir, quem vai ter poder de veto, quem não vai ter poder de veto, comitê de investimento, quem participa, quem delibera individualmente, quem delibera coletivo. Essas respostas elas precisam estar respondidas. E quem muitas vezes não é a pessoa, não é Rafael, Joaquim, é a pessoa que ocupa a cadeira tal, que tem que ter a qualificação Y, que pode ser eventualmente um membro da família, que pode ser uma pessoa de fora, que vai ter uma remuneração, a atividade executiva, ela é muito presente nos fundadores, ela é parcialmente presente na segunda geração e ela começa a ser diluída na terceira geração. Senão vira um caos, imagina, 16 netos, cada um com seu cônjuge, todos arbitrando o patrimônio e comentando a respeito do que fazer, dando opinião sobre o direcionamento desse patrimônio. Isso é uma loucura total. Então, é natural que na medida da construção dessa cadeia geracional do patrimônio, vá havendo uma profissionalização desses processos. E se desde o início
esses comitês eles já ficam aprovados, eles já ficam determinados, a cultura da família ela passa a ser também tracionada nesse sentido, porque a segunda geração, sabendo que a regra pode melhorar a regra, mas não vai deixar de ter, a terceira melhora e assim por diante. Você vai ter cada vez líderes na estrutura executiva, no conselho de administração melhores e cada vez a família mais empurrada para uma posição de acionista. Família em geral, é claro que muitas vezes membros da família ascendem para gerenciar e liderar essas estruturas, e é extremamente importante que seja assim, né? Afinal de contas, skin the game, afinal de contas existe um interesse ali natural, patrimonial do membro da família que é maior naturalmente do que qualquer executivo contratado, por mais fidúcia e responsabilidade de diligenciamento que esse profissional tenha. Então, determinar esses comitês de investimento, comitês fiscais, comitês de veto, comitês de auditoria, a regularidade que esses comitês devem operar e quais serão as entregas desses comitês para a família é determinante para que vocês tenham governança familiar aí na estrutura de vocês, tá bom? Para e organiza esses pontos. Assiste esse vídeo de novo, ouve todos os pontos que a gente abordou aqui. Esses pontos são muito relevantes, vocês precisam pegar esse conteúdo, parar efetivamente e produzir algum tipo de entrega para a família de vocês, conversar sobre esses pontos, discutir se há consonância de entendimento para essa rotina, se há divergência, quais seriam as deliberações, como seria o esboço de um comitê, o que, que cada membro espera que seja entregue por esse comitê, que seja função, o que, que ele entende que é a terceirização ali de fiscalização, de gestão, que esses comitês vão entregar, sabe qual que é a responsabilidade desses cargos, vão ser remunerados, não vão ser remunerados. São muitas as reflexões que têm que ser feitas para que se tenha uma estrutura de governança de comitês bem montado aí para a tua família. Recomendo que você pare e organize esse ponto, que com certeza você vai assim ficar anos-luz melhor do que o que você está hoje, tá bom? Bora para frente. E aí, pensando efetivamente num contexto prático, né, a gente tem que ter uma direção. Já é hora de fazer o comitê familiar da família de vocês? Já estão maduros? Já começaram sobre isso? As partes já entendem que é o momento? Vocês já estão buscando profissionalização? Ou ainda estão naquela primeira linha geracional que o pai e a mãe quer meio que dizer o que fazer, mesmo que faça decisões de investimento que ainda não são perfeitamente técnicas? Qual que é o seu momento? Se é o momento de você pararem e fazerem efetivamente esse ajuste de governança de vocês, busque um profissional, inclusive entre em contato com o nosso time. A gente tem serviços específicos de apoio à governança familiar. Como a gente tem muita experiência, vai ser muito mais fácil para você fazer com o nosso time. Então, colete os dados do seu cenário, lista teu ferramental, suas restrições, seus objetivos, onde você está, para onde você está indo e organiza qual é o mapeamento de regras que esse patrimônio vai precisar seguir para atender aí os objetivos que estão ligados ao seu cenário. Agora, se você ainda não está maduro, talvez não seja a hora ainda de fazer esses comitês. Se porventura o que você ouviu aqui nesse vídeo te chamou muita atenção, sabe? Talvez seja a hora de vocês explorarem um pouco mais as fragilidades do patrimônio, explorarem um pouco mais essas red flags, tá? Para que vocês tenham efetivamente no final do dia um entendimento mais 360 graus, mais amplo de tudo que precisa ser feito. E com esse entendimento mais amplo do que precisa ser feito, aí a gente volta para organizar os comitês deliberativos, as estruturas de governança da família, já com uma leitura madura sobre o patrimônio, tá? Se esse é o seu caso, recomendo que você faça o nosso diagnóstico. O nosso mapeamento de riscos é um transformador. Você vai ter acesso a um conteúdo único, sabe? 20 anos de experiência ali para ajudar você a enxergar os pontos fracos do seu patrimônio, as tarefas que você precisa, rotinas, dinâmicas familiares. Com certeza vai mudar a sua vida patrimonial aí da sua família, a relação que vocês têm com o dinheiro vai ser 100% melhorada. Posso me comprometer com isso. Veja esses dois caminhos aí para poder te ajudar a você dar passos práticos agora para a tua família, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil aí para você e até o próximo conteúdo.